Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém, glória a Deus. Você vê, as mensagens do pensador sempre reforçam aquilo que é uma verdade verdadeira. O quê? Crer em Deus é crer no Evangelho. Amém? Então, toda a mensagem do pensador, ele esclarece o Evangelho e nos convida a pensar no Evangelho, né? Meditar na lei de Deus, que é pensar no Evangelho. Então, Deus tem trazido muito isso ao meu coração, né? E eu quero deixar isso para você. Crer em Deus é crer no Evangelho, tá bom? Não alegue que você crê em Deus, mas você não crê no Evangelho, tá? Cristo é o Evangelho é Cristo, tá? Deus é a palavra é Deus. Então não existe desassociar, diferenciar, né? Então é um grande problema isso, um grande mal, é uma tendência da alma. Você vê, é o cúmulo do absurdo o cristão não ler Bíblia, não meditar na Bíblia, não buscar trazer ela para a vida e, mais cúmulo ainda, não praticar. Então, quando você vive o Evangelho, tudo que você vai fazer é o Evangelho e tudo que você não faz é o Evangelho. Tem coisa que você quer fazer, mas não faz por causa do Evangelho. Tem coisa que você tem um caminho para fazer, mas você usa o caminho do Evangelho. E assim vai. Então esse é o Cristo em nós, né, pastora Elisandra? Traz a sua palavra hoje, que Deus trouxe ao seu coração. Eu quero agradecer, pessoal, a tua audiência, a todos que nos ouvem aí, né, pelas redes sociais, que estão conosco nesse momento, que ouviram aí o evangelista pensador, porque a palavra de Deus, ela precisa ser pensada, né? Ela precisa ser pensada, ela precisa ser meditada, né? Muito mais do que apenas ler a Bíblia, a meditação é que muda, né, a vida da pessoa. Por exemplo, o Salmo 1 diz que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite será bem-aventurado, né? Não apenas o que ouve ou o que dá uma lida ali, mas o que pensa na palavra, o que pensa no que foi lido, pensa no que ouviu de Deus, pensa na sua vida, não para se condenar, né? Mas ela pensa na sua vida para entender para que lugares a sua vida tem caminhado. Exato. Nós não podemos simplesmente viver um dia após o outro sem que a gente pense o seguinte: isso aqui que eu estou vivendo, isso aqui que eu estou fazendo, para onde que isso aqui vai me levar? A curto, a médio e a longo prazo. Nós ouvimos falar da palavra de Deus, nós sabemos que somos eternos, que existe uma vida eterna nos esperando de uma forma ou de outra. E o que hoje eu tenho feito, para que tipo de vida eterna eu estou sendo levado, né? Que tipo de sementes eu tenho plantado e para que tipo de colheita eu irei ali exatamente observar na minha vida, qual que eu terei, né? Então a gente ouviu aí o evangelista pensador falando o quê? Do poder da palavra, do poder de Deus, mas quando o cristão entende a sua posição, o seu lugar, ele não se vitimiza, né? Ele não se apequena, ele não se olha por um olhar humano
Porque nós temos a nossa humanidade com as nossas limitações, com os nossos defeitos, mas nós temos um Pai celestial que está acima de tudo e de todos. Então, quando eu olho para quem Deus é, eu consigo entender o quê? A natureza que há em mim. Amém. Né? Ora, Gênesis vem nos dizendo, o princípio, o Senhor ele criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus, ele os criou. Ele cria exatamente ali o homem, depois continua a criação a mulher, a imagem dele. Então, a essência de Deus está em nós, né? E é sobre essa essência que eu quero falar hoje com você. Você que está aqui também, ó, tem aqui a gente aqui depois no Instagram. Instagram ao vivo aí? Tem ali, aqui também tem o Instagram ao vivo. Verdade. Obrigada pela tua conexão aí com a gente. Então veja só, a essência de Deus em nós, o que essa essência vai fazer na nossa vida? É sobre isso que eu quero falar. Qual que é a essência de Deus no Evangelho? Vamos parar e vamos fazer o que o evangelista pensador nos fala, né? Vamos pensar. Qual é a essência de Deus para o Evangelho, que se materializa no Evangelho? A palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que para o Verbo se fazer carne e habitar entre nós, aconteceu algo antes. Simplesmente o Verbo não veio. A Bíblia diz o que em João 3,16? Deus amou o mundo tanto, que Ele deu Jesus. Ele deu o seu Filho unigênito, que até então Ele era unigênito, né? Depois que Ele ascende aos céus, que a sua igreja começa a ser formada, Ele se transforma no primogênito, do primeiro entre muitos irmãos. Mas o unigênito do Pai, ele é dado, ele é entregue pelo próprio Pai. Então Deus, ele dá, ele entrega a essência dele. Ele entrega quem ele é para a humanidade caída, perdida, ter ali exatamente o quê? Uma oportunidade de salvação, de mudança, né? Até então. E aí o Senhor me leva ao texto aqui em Hebreus 13. Eu quero falar para você hoje sobre um evangelho prático. Amém. O evangelho prático é você pensar no evangelho, é você pensar na palavra, é você olhar para a tua vida e comparar a tua vida com a palavra. Você molda a tua vida nos moldes do evangelho, não o contrário, que é, a gente tem muita facilidade de fazer isso, né? De pegarmos o evangelho e tentarmos moldá-lo à nossa vida, para que a gente continue como a gente esteja mesmo. Né? A gente não tem muitas vezes disposição de mudança, porque essa disposição de mudança vai fazer com que eu mude primeiramente a minha maneira de pensar, que eu abra mão de pensamentos e de deduções e de exatamente assim, colocações que eu tenho na vida, que eu às vezes bato ali, exijo que seja daquela maneira que eu quero. Isso vai exigir uma humilhação diante de Deus, uma humildade para identificarmos que muitas vezes a gente está pensando errado, sim, por isso que a nossa vida está partindo para lugares errados. Mas o Espírito Santo, queridos, ele está aí para nos convencer, para nos auxiliar, tá? Nessa caminhada. Nós não estamos sós, porque a dificuldade nesse sentido é de nos rendermos, mas quando a gente se rende, o Espírito Santo ele faz aquilo que não podemos. Mas o primeiro passo nós temos que dar. Então, a essência da palavra de Deus, Deus ele dá o seu Filho. E quando então nós vamos para Jesus, nós falamos assim, eu fui para Jesus, né? Nós vamos para Jesus, qual que é a essência de Deus que vai estar em nós também? É nós darmos algo, nós entregarmos algo também, é para isso que nós estamos aqui. Tanto que a palavra diz o quê? Sobre o id, né? O id é justamente o dar, o se entregar a essência de Deus que está em nós, é o compartilhar o Deus conosco, Deus Emmanuel. Nós vamos compartilhar esse Deus conosco e nós vamos também compartilhar a vida de Deus que está em nós com aqueles que estão ao nosso redor. É para isso que nós estamos aqui. Nós costumamos sempre falar, né, Pastor Márcio? Quando eu entendo que eu preciso da vida de Jesus, por que eu já não subo para a vida eterna? Porque tem algo a ser realizado aqui. O propósito de Deus. É óbvio. Né? Existe um plano.
Existe um caminhar, existe um propósito específico para a minha vida, que eu preciso buscar isso, para que a minha vida tenha sentido. Uma pessoa que busca o plano de Deus é uma pessoa que tem uma vida que tem sentido, é uma vida que tem vigor, ela tem o porquê de estar aqui, ela recebe a vida de Deus, porque Deus vai investir exatamente onde ele vai ver que vai ter um retorno ali, ele vai investir pesado. O Espírito Santo investe, mesmo em meio às nossas fraquezas, porque a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder dele se aperfeiçoa, não é porque eu sou forte naquilo, é justamente porque eu sou fraca. Então, essa consciência da dependência de Deus, nós precisamos ter na nossa vida, nós precisamos desenvolver na nossa vida. Os autossuficientes, os que sabem muito, eles estão longe dessa verdade. Quando a gente está na dependência, prontos a aprender como discípulos do Senhor. O discípulo, ele tem um mestre, ele sempre está pronto a aprender, ele sabe que ele sempre vai precisar aprender, sempre, sempre e sempre. Então, a essência do Evangelho é o dar. Amém. E quando nós entendemos isso, então, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não precise perecer, não precise viver uma vida miserável, mas tenha a vida eterna com ele, que vida eterna todos vão ter. Agora, a vida eterna com ele, quando nós entendemos isso. Então, essa essência do dar vai fazer parte da minha natureza a partir de então, da minha natureza espiritual, né? Do meu homem recriado. Eu fui recriada em Cristo. Então, essa natureza do dar, você pode também aí dar uma outra palavra, o servir, vai fazer parte de nós. Não é que quem dá e quem serve é bobinho. Não, esse está vivendo a essência do Evangelho, que nós estamos aqui para isso. Mas muitas vezes as pessoas, elas desmerecem isso. Porque parece que quem está servindo é menor. Parece que quem está dando, ele está perdendo algo. Parece que quem está ajudando outros está perdendo o seu tempo. Mas essa é a essência do Evangelho. Aqueles que, pelo contrário, estão usufruindo ou estão usufruindo dessas pessoas, achando que estão levando vantagem, mesmo sendo cristãos, estão longe da essência do Evangelho. A essência é o dar, é o servir. Então eu quero falar algo prático hoje que nós temos aqui em Hebreus 13. O Senhor trouxe muito especificamente para nós hoje aqui. Você que é cristão, você que é meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, está ouvindo essa mensagem, vai ouvir ainda. O Senhor está esperando essa atitude prática da tua vida, como espera da minha, como espera da nossa. Tá? Eu quero ler aqui, talvez 3 versículos, que está aqui em Hebreus 13, a partir do versículo 14, para a gente contextualizar isso daqui. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, quer dizer, já começa aqui. Aqui não é permanente. Nós buscamos algo que há de vir. Então nós somos aqui peregrinos. Tem uma coisa que o pastor Mário sempre fala, que é a pessoa que quer sempre construir vida nessa terra. O princípio e o fim dele estão nessa terra. Está errado. Porque se nós somos peregrinos, quem é peregrino? É alguém que está passando por um lugar que a terra natal dele não é ali. Ali não é a terra dele, ali não é o lugar dele. Mas ele está passando por ali. Ele está peregrinando naquela região. E a palavra de Deus é clara quando diz para nós que nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Nós estamos passando por aqui, mas o nosso alvo maior, a nossa terra natal, não é aqui. Então aqui ele já diz, nós não temos aqui uma cidade permanente. Irmãos, isso é muito sério. Nós sempre falamos isso, falamos vários assuntos, e às vezes eu converso muito com pessoas, as pessoas falam, poxa, eu conheci uma pessoa que falou exatamente isso daqui, e eu falando com a pessoa, até ontem eu estava com minha irmã sentada conversando, eu falei, você viu, a gente fala isso, às vezes as pessoas acham que a gente está exagerando, mas ela viu isso, ela ouviu a pessoa falando aquilo que muitas vezes a gente traz. E, por exemplo, eu quero te trazer aqui, a pessoa fala, eu estou morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
Mas eu recebi uma proposta de trabalho na cidade de São Paulo, capital. É um emprego muito bom, é uma renda muito boa, é tudo que eu preciso para minha família. Mas ela, em nenhum momento, ela consulta a Deus para perguntar se Deus aprova aquela mudança até geográfica dela. Porque ela sabe o que o cristão pensa? O cristão que ele anda sem pensar no evangelho, ele pensa apenas na própria vida, ele não é um pensador para pensar no evangelho, ele pensa bastante, mas sobre a própria vida. Se eu estou tendo uma porta de emprego para ganhar o triplo, 4 vezes mais do que eu ganho, só pode ser Deus. É Deus me abençoando. Então ele não consulta Deus, ele não pede, ele não passa um tempo orando para perguntar, Senhor, o Senhor quer isso aqui da minha vida? Ele arruma a bagagem dele, ele vende móveis, ele entrega a casa, se ele tem casa própria, ele vende. Ele põe toda a família dele no carro, no avião, não importa onde, e ele viaja para São Paulo, capital, porque lá ele vai ganhar 4 vezes mais. Chega lá, passa um tempo, 2 tempos. No terceiro tempo, tudo ruim. Aí o que ele fala? O diabo pôs a mão. Foi o diabo. O diabo destruiu meus sonhos. O diabo destruiu meu projeto. Ou fica bravo com Deus, né? Por que Deus não abençoa? Ele já joga porque as costas de Deus são uma costa grande, é larga. Por que Deus não abençoou? Mas a gente precisa fazer um mapeamento e pensar. E lá atrás, como que ele começou tudo isso? Ele regou de oração, ele foi humilde para buscar a direção de Deus para essa mudança. Ele se sujeitou à vontade de Deus. Porque a questão é a seguinte, ele tem medo de Deus falar que não é para ele ir. Aí ele prefere não orar, porque ele não quer muitas vezes se sujeitar à vontade de Deus. Bom, acabei que eu saí um pouquinho aqui do que eu queria falar, mas a verdade é essa. Nós não temos aqui nenhuma cidade permanente. Então, eu estou morando em Campo Grande, mas eu nem de Campo Grande eu sou, embora eu seja nascido aqui, é a minha cidade natal, mas eu não sou daqui também. Eu preciso estar onde Deus está levando a minha vida, onde Ele está direcionando a minha vida. Preciso me sujeitar. Eu sei que tem pessoas aí que estão me ouvindo que falam, poxa, eu queria morar mesmo, era nos Estados Unidos, porque lá a qualidade de vida, o governo, né? Isso e aquilo. Não, meu irmão, eu não discordo de você. Só que mais importante do que isso, se você tiver a bênção de Deus sobre você, a mão da vontade de Deus sobre você, onde você estiver, você vai ser abençoado. Amém. Amém. Você pode estar na menor cidade do nosso país, a menor cidade, eu nem sei qual é, nem parei para estudar isso, a menor cidadezinha do Brasil, da Federação Brasileira. Se a mão de Deus estiver ali, essa for a vontade dele para a tua vida, você vai arrebentar ali, você vai ser uma bênção ali. Se você estiver na área que Deus quer que você esteja, você vai arrebentar ali. Amém. Então nós temos que, lembrando o que o evangelista pensador nos trouxe, a pessoa acreditar quem está com ela, saber quem é o pai dela, saber quem é o que direciona a vida dela, o Senhor da vida dela. Isso aí vai fazer toda a diferença.